Na sala de reuniões do clube de futebol Corinthians Casuals, há 3 flâmulas que em tudo estão em dívida a um grupo muito especial de homens, o time de 1910. Pois foi o modo de jogar inspirador e incrível deste talentoso time corintiano, enquanto em turnê ao Brasil, que resultou na formação de uma equipe à sua imagem. Uma equipe que se tornaria os campeões do mundo, o maior clube da América do Sul, o Esporte Clube Corinthians Paulista. E tem sido um vínculo único que tem durado desde então, com os torcedores dos 2 times torcendo um para o outro em seus corações. Uma ligação rara no futebol e que mesmo foi celebrado ocasionalmente com disputas entre os dois. A mais famosa reunião foi a de 1988, que contou com grandes lendas do futebol, como Sócrates e Rivelino, e em seguida novamente, mais recentemente, em 2001. Os Casuals mais uma vez viajaram para São Paulo, mas toda essa história começou com a lendária equipe de corintianos de 1910. A trágica história do que aconteceu para aquele time é amplamente desconhecida, mas na mesma parede da sala de reuniões do Casuals há um memorial da Primeira Guerra Mundial, que conta a triste história de uma equipe dilacerada pela guerra e por uma série de mortes precoces. Eles foram os heróis do futebol, que inspirou uma nação, e eles morreram como lendas de guerra. Essa é a história deles. Cuthbert Beasley foi o jogador corintiano a destacar-se na época da guerra ser declarada. Por muitos, ele mesmo foi considerado o melhor centroavante de toda a Europa, com um recorde corintiano que ostentava 64 gols em 86 jogos. Um veterano de vários turnês corintianos, tendo feito a sua estreia na África do Sul em 1907, onde ele marcou contra o time nacional, como fez também contra a primeiríssima formação da seleção brasileira, com a vitória por 5-2 em 1910. Quando a guerra eclodiu, Beasley retornou à Força Aérea e foi treinado como piloto. Em 30 de julho de 1918, o agora Major Beasley morreu tragicamente em um acidente de trem. Depois de fazer um voo de teste, ele tentou um golpe perigoso a 6.000 pés, quando o avião apresentou problemas. Caindo no chão, disse que Beasley foi visto pulando do avião. Ele foi encontrado morto a algumas distâncias dos destroços. Ele foi enterrado na base militar em Market Drayton. Uma perda de um grande talento, tragicamente morto poucos meses antes do fim da guerra, com 32 anos. Um zagueiro de grande porte, John Titley, não estava só na turnê de 1910, mas também na visita ao Brasil em 1914, que foi interrompida pela declaração de guerra. Alistou-se como membro do exército de reserva. No instante em que chegou ao Brasil, Titley correu para casa no primeiro navio. Antes de ir para a batalha, no entanto, como esta folha de equipe revela, ele foi capaz de jogar para o Corinthians pela última vez. O Corinthians, que estavam no exército, contra o time do exército, em um jogo beneficente. Uma partida notável, também pelo fato de que outro grande corintiano, Charles Whitford Brown, foi o árbitro. Um dos maiores jogadores de todos os tempos do Corinthians, Whitford Brown, também é creditado por ter criado a palavra soccer, enquanto estudava na Universidade de Oxford. Eventualmente, tomando o posto de tenente da 3ª Escolta de Granadeiros, o destino de Titley aguardava na 3ª Batalha de Ypres, quando os aliados tentaram avançar para capturar o inimigo no topo do monte Passadel, na Batalha de Poucapel, num dia em que muitos acreditavam
que a terrível condição climática deveria ter interrompido quaisquer planos para avançar. Com o solo tornando-se em um pântano, J.C. Tytler foi morto em ação, em 9 de outubro de 1917. Para um homem que tinha experimentado tanto, triste é que quando seu corpo foi encontrado, seus únicos pertences listados foram um relógio danificado e uma caixa de cigarros. Para Frank Noel Tough, o homem que jogou na defesa pela turnê de 1910, vestindo a camisa 6, a sua guerra foi curta. Um segundo tenente da Real Cavalaria de Fuzileiros do leste de Kent. Ele foi convocado para a linha de frente em junho de 1915, onde foi ferido na Batalha de Gallipoli, na Baía de Suvla, no dia 23 de outubro. Ele eventualmente faleceu devido aos ferimentos na tarde de 5 de novembro de 1915, no hospital de Cotonera, em Malta. Então, uma curta guerra de fato para o homem que jogou apenas 24 vezes para o Corinthians, e supervisionado por um tenente-general, Sir Frederick Stopford, que ordenou o desembarque anfíbio condenado à morte. É considerado um dos feitos mais incompetentes do generalato da Primeira Guerra Mundial. Lancelot Andrews Vidal foi não só parte da equipe em 1910, mas ele também voltou ao Brasil como parte do time de 1913. À frente, Vidal fez seu nome em 1910, marcando 4 gols no jogo de abertura de 10-1 contra o Fluminense no Rio. Um segundo tenente e sobrevivente da Batalha Sangrenta em Ypres, Vidal tornou-se um oficial dos fuzileiros em agosto de 1915. Encontrou-se com seu regimento em Essex, na Batalha de Loos, coincidentemente uma batalha com 2 imagens de futebol associadas a ela. Foi a primeira vez que as forças britânicas haviam usado gás venenoso. E um regimento escocês teria driblado uma bola de futebol durante uma ofensiva em terra de ninguém contra as tropas alemãs. Fatalmente, na manhã do dia 25 de setembro de 1915, Lancelot Vidal foi morto por uma bomba enquanto rapidamente avançava. Ele estava conduzindo seu batalhão de fuzileiros atravessando o campo de batalha. Foi revelado que ele correu por 20 metros e em seguida foi atingido por uma bomba. Ele morreu instantaneamente. Reginald Rogers só jogou para o Corinthians durante a turnê de 1910 no Brasil. Um goleiro. Seus 6 jogos não poderiam ter sido mais significativos, e ele ainda teve a honra de ter sofrido um gol no famoso 8-2 para o Corinthians contra o São Paulo Atlético Clube, por outro a não ser o do corintiano e pai do futebol brasileiro, o legendário Charles Miller, ele mesmo. Um tenente da Brigada de Fuzileiros, Roger, encontrou-se na Batalha de Somme, em 1916, na Floresta do Diabo, como ficou conhecido a Batalha do Inferno, a mais sangrenta de 1916. A floresta, que tinha sido completamente destruída, felizmente se recuperou, com apenas uma árvore original ainda de pé desta batalha. Acredita-se que Roger foi morto por um atirador de elite, e agora ele está no que é o 3º maior cemitério britânico no Somme, entre as 5.523 sepulturas. De todos os outros jogadores que não estiveram no Brasil em 1910, mas morreram na guerra, uma menção especial deve ser feita para Thomas Rollandson. Certamente um dos grandes personagens de sua época, Rollandson fez sua estreia no Corinthians em 1903 e manteve uma meta nada menos que 150 jogos até o verão de 1910. Uma carreira que se apresentou em muitas vitórias do Corinthians, mais notáveis incluindo a vitória de 12-0 sobre a Bélgica, a vitória
de 7-1 contra o Aston Villa, a vitória de 18-0 contra Nova York City e a vitória por 2-1 contra a Holanda. Neste período, Rolandsson ganhou notoriedade por ser o goleiro que ficou famoso por ficar do lado de fora em um pênalti na África do Sul em 1907, acreditando ser intencional. Jogo sujo não existe, permitindo que a outra equipe marcasse livremente. Ainda é visto como a exibição final do espírito do Corinthians. Um homem verdadeiramente corajoso e patriótico, Rolandsson tinha entregado sua casa própria para a Cruz Vermelha, enquanto a guerra foi declarada. Depois de sobreviver na Batalha de Ypres em 1915, ele foi promovido a capitão. Infelizmente, porém, ele teve o mesmo destino no mesmo dia em que seu substituto, Reginald Rogers, jogou em 1910. Thomas Rolandsson morreu na Batalha de Somme, em 15 de setembro de 1916. Um colega oficial escreveu sobre sua morte: "Eu sempre achei ele o melhor tipo de inglês que eu já conheci. Em sua morte foi o mesmo enquanto viveu, um homem de caráter. Ele morreu no lugar em que escolheu lutar. Dentre todos os lugares onde eu acho que ele poderia ter escolhido, escolheu na trincheira alemã à frente de seus homens." Thomas Rolandsson foi entregue à Cruz Militar em outubro de 1916. Ele certamente deve ser lembrado como um dos maiores personagens da família do Corinthians já viu. Assim, o time de 1910 nunca poderia ter imaginado a influência que eles iam ter, e nunca devem ser esquecidos.